Olá a todos, espero que estejam bem, né? Dando continuidade à nossa aula de detecção de sinais, na aula de hoje iremos estudar um detector baseado na média das minhas medidas. Esse assunto está contemplado no livro do Kay, nos capítulos 3 e 4. Então vamos lá. Na aula passada, nós estudamos os princípios básicos, né, de um detector. Então, naquela aula, utilizamos o detector mais simples, né? Dado uma medida, a partir desse valor medido, eu vou aferir se está presente ou não presente um sinal, né, que eu desejo detectar. Então, nesse caso, tem essa minha medida, eu vou comparar para fazer esse processo com um limiar. Caso esse valor meu seja superior ao valor do meu limiar, vou definir como que existe uma presença de resposta, ou seja, a resposta está presente. E caso seja um valor inferior a esse limiar, né, a resposta é definida como ausente. Além disso, nosso limiar ele é obtido para que seja obtido nesse processo o nível de significância, né, ou a taxa de falso positivo igual a um alfa pré-definido, né? Que usualmente nas nossas aplicações, normalmente esse valor de alfa tem valores de 5% ou de 1%, sendo de 5% mais utilizado. Lembrando que o falso positivo, né, ocorre quando eu não estou enviando meu sinal. No entanto, o nosso detector acaba de maneira errada, né, detectando a presença de sinal. Ou seja, quando não existe meu sinal realmente, né, e o nosso detector tira conclusões que o nosso sinal está presente. Além disso, também estudamos que o desempenho do nosso detector depende muito da nossa relação, que nós definimos como relação sinal-ruído, que mede a relação entre o nosso sinal, né, na hipótese alternativa, e do ruído presente no nosso sistema, no qual eu estou aferindo a presença ou ausência do nosso sinal. Então, por exemplo, se eu tiver no caso de um processo de detecção que eu tenho uma relação sinal-ruído alta, né, alta relação sinal-ruído, então vamos considerar no caso inicial que eu não estou transmitindo meus dados, então eu só estou aferindo a questão do meu ruído, que é o ruído que existe no nosso sistema de coleta, né? E dado na nossa transmissão, devido ao fato de nossa relação sinal-ruído ter um valor muito alto, por exemplo, eu posso dar um envio, o nosso sinal é muito maior, então vai aumentar a amplitude. Esse aumento de amplitude se deve à presença do nosso sinal também, né? E podemos observar que tem uma separação até nítida por olho, né? Na ocasião quando eu não envio o meu sinal e quando eu envio o meu sinal, né? Ou seja, quando tem uma relação ruído muito boa, visualizar, né, uma grande diferença na amplitude do nosso sinal. Nesse sentido, o nosso detector vai ter um bom desempenho, né, na hora de detectar o momento do envio dos meus sinais. E caso a nossa relação sinal-ruído seja um valor baixo, ou seja, a magnitude do nosso ruído é igual ou até superior ao nosso sinal que nós estamos enviando, que no nosso caso é a amplitude, né, do sinal. Então, na condição do não envio do meu sinal, vai permanecer a mesma coisa. Mas agora, na condição do meu envio do sinal, devido ao fato do nosso ruído ser até superior ao nosso sinal, nós não vamos conseguir mais observar nitidamente uma separação na condição do não envio e do envio. Por exemplo, o nosso sinal na condição de envio poderia ser aqui, ó, também, um pouquinho maior,
mas visualmente seria uma coisa diferente, seria um comportamento difícil de visualizar, né? Ou seja, vocês não vão conseguir mais identificar visualmente a condição do não envio e a condição do meu envio de sinal. Para exemplificar isso, né, essas duas condições, vou mostrar um exemplo no MATLAB para mostrar como visualmente qual a diferença quando eu tenho um sinal com a relação sinal ruído alto e uma relação sinal ruído baixo. Disso, por exemplo, vamos considerar que eu tenho um ruído no qual eu estou supondo que a energia desse ruído seja uma energia unitária, ou seja, tem uma distribuição gaussiana com média zero e variância unitária. E o nosso sinal no qual eu estou transmitindo, né, tem amplitude de 5. Então, na hora de plotar os dois momentos aqui, ó, de linha vermelha, um traço em vermelho, a ocasião, a minha medida no momento em que eu não estou enviando nenhum sinal, e com a cor mais com preto seria minha medida na ocasião no qual eu estou enviando meu sinal. Podemos observar que aqui eu tenho uma relação sinal-ruído boa, né? Que até visualmente nos dois momentos eu já tenho uma separação, ou seja, nem precisaria de um detector para identificar se eu estou enviando ou não um sinal, né? Só visualmente dá para perceber que aqui, ó, essas medidas aqui eu não estou enviando meu sinal e aqui eu estou enviando meu sinal. Mas isso aí por causa de uma boa relação sinal-ruído, né? Agora, se eu diminuir, por exemplo, o envio agora do meu sinal é 0,5, ou seja, diminuir a amplitude 10 vezes do meu sinal. Então vamos observar nosso gráfico aqui, ó. Agora já fica diferente, né? Agora, nessa ocasião aqui, você não tem como você identificar visualmente, né? Não tem uma separação visual qual momento eu estou enviando meu sinal e qual momento que eu não estou enviando meu sinal, apenas observando uma amostra de cada vez. Então, nesse caso específico, no qual tem a relação sinal-ruído, né, muito baixo, se eu utilizar esse detector, no qual que nós estudamos, né, que é só realizo uma medição e comparo com o valor limiar, eu vou ter um baixo desempenho também, ou seja, vou ter uma taxa de falso positivo com um nível de significância alfa. No entanto, a nossa PD vai ser um valor muito baixo, que é o que nós não desejamos, né? Bom, então como uma alternativa de contornar esse problema, se você analisar direto, você pode falar, eu posso melhorar a minha relação sinal-ruído, né? Ou seja, como que eu posso melhorar essa relação sinal-ruído? Aumentando a amplitude do meu sinal ou propondo alguma forma de reduzir o nosso ruído, né, do nosso sistema. O problema é que muitas das vezes essa abordagem aqui não é fácil, porque esse ruído você não consegue reduzir esse ruído ou aumentar essa amplitude. Então, como outra alternativa, né, no qual supondo que eu não consigo melhorar mais minha relação sinal-ruído, de melhorar essa condição, ou seja, melhorar o poder do meu detector, ou seja, melhorar a probabilidade de detecção dele, dado uma relação sinal-ruído que eu não consigo manipular ela, é por meio dos nossos detectores. Então, qual a ideia da questão por trás dos nossos detectores? Até então, estudamos o detector mais simples, no qual eu só pego uma medida. No entanto, eu posso pegar mais medidas, ou seja, eu não preciso restringir somente uma medida, ou seja, realizo uma medida, depois eu pego o valor de uma segunda medida, de uma terceira medida, até uma quantidade de x n medidas, ok? Então, a partir dessa quantidade n de medidas minhas aí, de um mesmo fenômeno, né, eu vou aplicar uma transformação matemática em cima dessas medidas. Ou seja, vou aplicar uma função no qual todas essas medidas eu vou sintetizar em apenas um índice. Ou seja, vai tudo para um único valor. Um único índice aí. Ok? E agora, esse meu índice, a partir dessa minha transformação, né, matemática, que eu vou utilizar na minha comparação com um certo limiar. Ou seja, resumindo isso, agora eu posso
realizar várias medidas minhas, no caso xn medidas, no lugar de escolher somente uma medida. Então aqui, ó, dadas essas medidas, eu vou aplicar o meu transformação e após isso eu vou comparar com o limiar. Caso esse valor meu da minha transformação aí for superior ao valor do meu limiar, vou definir como a resposta está presente. Caso seja inferior, né, como já sabemos, vou definir como ausente. Bom, o ponto importante é identificar qual é a melhor transformação, né? Qual é uma boa transformação de tal forma que eu consiga obter um índice que realmente consiga melhorar o poder do meu detector. Outro ponto importante é que agora quem está sendo testado é o nosso valor resultante da nossa transformação, né, matemática sobre nossos dados. Então, o nosso valor do nosso limiar tem que ser obtido a partir da hipótese nula do valor que é resultante, né, da transformação matemática. Bom, então, considerando que agora nós temos um conjunto de dados, né, e esse conjunto de dados contempla N amostras, então a partir dessas N amostras, vamos combinar esses valores por meio de uma transformação matemática, no qual eu estou chamando aqui como T, que vai resultar em um índice só, né? Ou seja, eu vou quantificar essas minhas amostras todas em um só valor, e esse valor, um único valor, vai ser utilizado no nosso processo de detecção. Então, como obter uma melhor transformação T, né? Já adiantando, pela própria minha experiência, que eu já trabalhei com alguns detectores, na verdade, principalmente na área da biomédica, não tem especificamente o melhor detector. Para algumas ocasiões, algum detector acaba funcionando melhor que o outro, mas bater o martelo do melhor, eu acho que é meio complicado isso. Na verdade, nós não temos um melhor, nós temos uns bons detectores que funcionam, né? Mas, de maneira geral, para você obter um detector, né, é importante que tenha as informações de pelo menos como se comporta o seu sinal, né? Por exemplo, no nosso caso da transmissão de um sinal que nós vimos nas aulas passadas, o nosso sinal é transmitido a um sinal de nível de tensão DC, ou seja, um valor contínuo com uma certa amplitude. E como comporta o seu ruído, ou seja, essas duas informações é muito importante para na hora de saber escolher o detector, até para também o desenvolvimento ou criação de novos detectores, né? Ou seja, entender o comportamento do nosso ruído, que no nosso exemplo passado nós consideramos que era um ruído gaussiano, que para ruído, devido ao nosso teorema do limite central, é uma boa aproximação, né? Que é utilizado em bastante aplicações. Então, como obter essa função para a geração do nosso detector, né? É importante mencionar que não existe um consenso entre os pesquisadores de um ótimo método de obter esse detector. Então, a seguir eu vou mostrar 3 métodos que usualmente é utilizado na criação de novos detectores. Mas, no entanto, vocês podem ficar livres para propor outros métodos alternativos, né, para detecção, para geração, né, de novos detectores. Bom, uma alternativa que eu vou trazer é a que é abordada no nosso livro do Key, né, que é baseado em cima da relação da probabilidade dos nossos sinal medido, do vetor nosso, dada a hipótese alternativa dividida pela probabilidade do nosso valor medido, dada a hipótese alternativa, hipótese nula verdadeira. A partir dessa relação, dessa divisão, né, ou seja, para isso você tem que saber qual é o valor, a equação matemática da hipótese alternativa e da hipótese nula, e a partir dessa equação você deriva e vai encontrar um termo. E esse termo você vai acabar comparando com um certo limiar que posteriormente vai ser derivado. Mas esse termo aqui derivado, ele é utilizar a função que deriva desse termo, né, quer dizer,
ela é utilizada no processo de detecção. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês para verem mais ou menos isso. Para exemplificar essa forma de obter esse detector, abri o livro do Key, no capítulo 4, mostrada a relação, né, da probabilidade de um conjunto de dados dada a hipótese alternativa e a probabilidade desse conjunto de dados para a hipótese nula também. Então tem as equações, supondo que tem do ruído distribuído com distribuição gaussiana, né, e o ruído independente das duas. Então ele começou a derivar essa razão nossa aqui, derivou essa razão, e até na hora que foi os termos constantes, foi acumulando tudo numa só constante, né? Constante, que ele chama como gama aqui, o tracinho, e no final chegou nesse detector, que corresponde ao xn, que se for ler mais para trás, indica os valores medidos. Sn é um valor que ele considera que ele já conhece a priori, que é um valor de um sinal, que ele já conhece as amplitudes desse sinal em função do tempo. Então realiza o produto desses dois valores e realiza a soma desse termo aí. Ou seja, foi o detector que ele encontrou baseado das premissas anteriores, no qual que ele já considera que ele tem um conhecimento da hipótese nula e hipótese alternativa, das distribuições e do próprio sinal, né? Então, a partir disso, usando essa relação, ele encontrou e estimou o detector. Outras medidas de detecção também que podem funcionar como a função boa matemática, né, em cima do nosso detector, que hoje em dia o pessoal está usando muito, é a questão da otimização, que vocês criam uma função de custo, né? Que, por exemplo, eu quero minha função de custo tem em cima de um banco de dados meu, eu quero uma maior probabilidade de detecção por uma taxa de falso positivo constante. Então, a partir dessa função de custo, você utiliza um algoritmo de otimização, né, que vai fazer uma busca de qual a melhor função matemática que eu estou aplicando para eu otimizar esse meu parâmetro aí. Um exemplo de um trabalho mais recente, né, nessa área aqui, eu vou colocar o link dele, que é esse trabalho que utiliza o algoritmo genético, né, para geração de detectores. Bom, uma terceira abordagem que pode gerar um bom detector é por meio de utilizar detectores, funções, né, dessa T aqui, equivalente às funções utilizadas em estimadores. Estimadores são métodos matemáticos para determinar um parâmetro de um sinal. Por exemplo, vou imaginar que eu tenho um sinal, eu quero calcular a energia desse meu sinal. Então a energia desse meu sinal é dada pode ser calculada, né, pelo somatório dos valores medidos elevado ao quadrado. Então eu tenho uma medida da energia desse meu sinal. Então, assim, de acordo com o tipo de sinal que eu quero detectar, eu sei que a presença de resposta, hipótese alternativa, aumenta a energia dele. Então, usar uma função T que baseado na energia pode ser uma boa função para ser utilizada também na detecção. Ou seja, já tenho uma função para estimar um certo parâmetro, e se você sabe que aquele parâmetro ela muda entre uma hipótese e outra hipótese, isso pode ser um bom indicativo para que aquela função também seja utilizada também no processo de detecção. Outro exemplo, por exemplo, imagine se eu tenho conhecimento que o nosso sinal que eu quero detectar é um sinal com uma certa frequência. Então eu sei que todo sinal com uma certa frequência ele tem as variáveis de amplitude e as variáveis de fase. E existem métodos para estimar a amplitude e a fase de um sinal desse quando está embutido em ruídos. Então eu estimo a amplitude ou estimo a fase. Assim, as funções matemáticas utilizadas para estimar a amplitude ou a fase podem sim gerar bons detectores. O objetivo do nosso curso, por enquanto, não vai entrar no mérito de criar novos detectores. Por enquanto,
vamos estudar os detectores que já existem e estudar as medidas de desempenho dos detectores e bem como realizar uma comparação entre eles. Nós vamos ver que cada detector mede alguma característica diferente do meu sinal, né? E talvez no futuro nós podemos tentar projetar novos detectores ou combinar os detectores